Olá a todos, eu me chamo Anderson, sou estudante do curso de Engenharia de Materiais e faço parte do Laboratório Lean, juntamente com Gabriela e João Valber, sob orientação da professora Lígia Bessa. Ele vai trazer algumas ferramentas e algumas dicas para que você possa conhecer melhor os seus processos e aperfeiçoá-los. A primeira ferramenta que a gente traz para vocês é o 5W2H. Essa ferramenta é bastante útil e é bastante difundida para o planejamento de ações, já que ela esclarece tudo que deve ser realizado a todos os envolvidos. E justamente por isso ela também tem uma grande utilidade para a gente conhecer os nossos processos. A partir do preenchimento de alguns campos com a resposta de algumas questões, a gente consegue compreender melhor todas as etapas do nosso processo. Então, são 7 campos. O primeiro é o que, então quais são os insumos do processo, o que é consumido, o que é utilizado nesse processo, quais os produtos finais desse processo, ou quais são as atividades desenvolvidas durante esse nosso processo. Onde é que esse processo acontece, onde é que cada uma dessas etapas do processo são realizadas, onde as atividades do processo são executadas, quais os departamentos envolvidos nesse processo, o quem está voltado a quem executa o processo, então quem é que realiza cada atividade, cada etapa, quais são as equipes, se houver equipes no processo, quem é o responsável pelo processo, quais as pessoas envolvidas de forma geral no processo e qual a função de cada um dos envolvidos dentro do processo. O quando vai responder quando o processo é avaliado, quando é que o processo é conferido, o resultado dele é analisado e quanto tempo dura o processo. O porquê vai questionar por que esse processo existe, qual é a finalidade desse processo, por que esse processo foi criado, já para começar, quais são os benefícios que a gente alcança com esse processo. O como vai questionar como o seu processo é controlado, então quais os parâmetros que existem no processo, quais os parâmetros de controle de qualidade e como o processo é feito, quais são as etapas de forma geral, quais são as atividades envolvidas e o quanto vai avaliar o quanto custa o seu processo, então quais os gastos envolvidos e quanto o seu processo produz também. Então, a partir dessas respostas, a gente consegue ter uma visão bem mais clara e profunda do processo. Então, todos os envolvidos vão poder entender melhor o processo, os seus papéis e as expectativas também dentro do processo, para que assim a gente possa aperfeiçoar o processo, as suas atividades, a produtividade de forma geral, já que a gente vai conhecer tudo o que acontece no processo. Uma ferramenta muito útil para ajudar a gente para conhecer e otimizar o processo é o PDCA. Essa ferramenta, que é formada por um ciclo, auxilia a gente fortemente a corrigir os processos e implementar as melhorias. Então, utilizando essa ferramenta, a gente pode alcançar melhores resultados individualmente nas atividades que compõem o processo e de forma global, aperfeiçoando todo o processo. E o nome PDCA faz referência às 4 fases. Então, Plan, que é a fase do planejamento. Então, é por onde a gente inicia o ciclo. É nessa parte que a gente deve realizar o planejamento das atividades envolvidas e das melhorias que a gente pretende aplicar no processo. Então é importante que a gente defina todas as ações a serem realizadas de forma clara e objetiva. E para isso a gente pode utilizar aquelas 7 perguntas do 5WH. Então definir o que é que vai ser feito, quem vai fazer, como vão fazer, onde vai ser feito, quando vai ser feito, por que vai ser feito e quanto vai custar. A segunda etapa é a do, ou seja, a fase da execução. Depois que a gente planeja, é importante a gente pôr em prática tudo aquilo que a gente planejou, todas as ações que a gente determinou. Então, põe em prática tudo aquilo que a gente idealizou na primeira fase. Check, a terceira fase, é a fase de verificação. Então, é aí que a gente avalia as ações realizadas e os resultados que a gente obteve. Então, é o momento da gente avaliar o que é que deu certo e deve ser mantido, deve ser continuado no processo, na nossa melhoria, e também o que é que não deu tão certo assim, né, que a gente ainda precisa melhorar e o que é que precisa ainda ser refeito. E é que tem a fase de ajuste. É a quarta fase, então os erros e as variações que a gente encontrou durante a verificação são corrigidos e ajustados nessa fase. Então é importante que a gente investigue o que deu errado para garantir que não aconteça novamente e o que deu certo que seja padronizado para que continue dando certo daqui para frente. Então essa ferramenta é o exemplo real de a prática leva à perfeição. Então só com planejamento, só com execução, com verificação e com ajuste é que a gente vai conseguir aprimorar o nosso processo de forma contínua até alcançar os resultados que a gente espera. E junto com o PDCA a gente pode utilizar outra ferramenta chamada MASP.
A sigla MASP é a abreviação para Método de Análise e Solução de Problemas, e essa ferramenta é bastante utilizada para a gente identificar os erros e também na manutenção e na melhoria das nossas ações. Essa metodologia é composta por 8 etapas e cada uma delas tem um importante papel na identificação dos problemas, né, na elaboração de ações de correção desses problemas e até mesmo na prevenção de problemas e de erros que possam acontecer no nosso processo. A gente pode associar o ciclo PDCA dividindo as 8 etapas que compõem o MASP nas 4 fases do ciclo PDCA. Então, na fase de planejamento, a gente teria a identificação do problema. Então, a gente vai identificar e selecionar o problema, analisando as consequências que esse problema traz para a gente. Depois, a gente vai avaliar o histórico do problema. Então, a gente vai coletar os dados e observar o problema no local em que ele ocorre do processo, em que etapa ele ocorre, em que parte do processo ele vai estar acontecendo. A terceira parte é analisar. Então, a gente vai avaliar o histórico desse problema. Então, a gente vai definir as causas desse problema e tentar provar essas causas. Então, a gente vai avaliar tudo aquilo que a gente supôs que está causando e vai realmente verificar se isso realmente é a causa desse problema. E conhecendo a causa desse problema, a gente vai montar o plano de ação, utilizando o 5W2H, por exemplo, em que a gente vai definir as ações para corrigir esse problema. Já na parte da execução, a gente tem a ação, então é hora realmente da gente executar tudo aquilo que a gente planejou, tudo aquilo que a gente definiu. Seguindo de novo o PDCA, a verificação, então a gente vai checar o que é que deu certo, o que é que não deu certo. No sétimo passo é padronizar, então o que deu certo, a gente cria uma forma de padronização para garantir que não haja retrocesso, para que não haja regressão no nosso avanço. E por último, a conclusão. Então a gente vai listar os problemas que restaram, que a gente não conseguiu resolver, e planejar possíveis soluções e causas para que mais uma vez a gente possa reiniciar o ciclo. O ciclo é contínuo, então sempre que a gente termina, a gente começa de novo, para sempre garantir uma melhoria do processo. Essa ferramenta vai ajudar não só na resolução de problemas, mas, como eu disse, na melhoria contínua do processo. Então, ela vai trazer grandes benefícios e aumentar, com certeza, os resultados do seu processo. Para concluir, o problema do gerenciamento da qualidade não é o que as pessoas não sabem sobre ele. O problema é o que elas pensam que sabem. Então, essa falsa informação, esse falso conhecimento que a gente tem que a gente acredita que tem, nos atrapalha. Então, é importante que a gente realmente conheça a fundo o nosso processo para que a gente possa, a partir daí, propor melhorias. E o mais importante de tudo é que a gente comece. Então, mesmo que seja aos poucos, que a gente comece a implementar o que a gente viu. Então, que a gente comece a implementar um 5W2H, um PDCA, um MASP, um fluxogramazinho básico, e aos poucos vai evoluindo. É importante que a gente inicie e vá melhorando aos poucos para que a gente possa, dessa forma, alcançar os resultados que a gente espera. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.